Quero conversar com você hoje sobre o transtorno de conduta e o transtorno desafiador opositor da infância e adolescência, e, para isso, vamos falar de um caso clínico. Hoje eu atendi um jovem adolescente de 15 anos que a mãe trouxe, o pai veio, depois eu pedi para o pai entrar, e a queixa da mãe era que ele era muito ansioso, muito nervoso, que roía muita unha, muito instável, muito impulsivo, e que ela estava tendo muita dificuldade para conter as atitudes dele e que ele tinha feito várias transgressões e ela pedia, chorava, implorava para ele não fazer mais isso e ele se mostrava indiferente, com uma frieza emocional. Eis que ela conta que desde antes da pandemia o menino não quis mais ir à escola e isso de certa forma foi permitido por eles, não foi mais à escola. Meu pai tem uma empresa de caminhões e faz frete no interior e tem deixado ele trabalhar junto com eles e o menino já aprendeu a dirigir caminhão, pilotar moto e o pai deixa ele usar moto, deixa ele dirigir os caminhões, ele está trabalhando no caminhão. Ele havia se machucado andando de moto, empinando a moto, fazendo motocross, essas coisas que eles não permitem, mas escondido ele fez. Inclusive, ele caiu de moto e simulou com os amigos dele que caiu perto de casa, mas depois o pai ficou sabendo que ele estava em alta velocidade em outro local. E ele estava com a perna trincada, ele teve uma lesão na perna, mas não chegou a fraturar, e foi orientado a usar moleta e ficar de repouso. Ele estava de repouso em casa, os pais estavam para o sítio, de repente ligaram para os pais, souberam que ele pegou o caminhão, saiu à rua, tinha uma carreata na cidade, e ele estava de caminhão na carreata no meio da multidão, com a perna doendo, quase que não podia caminhar. E os pais estavam horrorizados com isso, sem saber o que fazer, e de certa forma eles estavam tentando transferir o poder familiar, o poder que pai e mãe têm sobre os filhos, para o médico, querendo que eu conversasse com o filho sobre as condutas e queriam também uma medicação para controlar essa ansiedade do filho. Daí eu pedi para o filho esperar lá fora, conversei com ele sobre a hipótese de transtorno de conduta, porque o filho estava tomando várias atitudes que não eram corretas, estava sendo deliberadamente desobediente e também demonstrando essa frieza emocional para com os pais. E depois, quando eu trouxe o jovem de novo para a sala, eu pude ver que ele responde de maneira atravessada, mal educada para os pais, ele não tem o mínimo respeito à hierarquia dos pais. Daí, por várias vezes, eu orientei que o mais importante são as medidas comportamentais, que os pais precisam ser corretos, ser rígidos com a educação. Não é para serem malvados ou maltratarem o menor, mas para serem extremamente corretos e vigilantes. Daí, na presença do menor, eu falei com a mãe, falei com o pai que é muito difícil para um jovem inexperiente, imaturo ainda, que não tem essa obrigação de tomar decisões, ele conseguir separar isso, o que pode e o que não pode. Se não é permitido às pessoas que não têm carteira de motorista, por serem menores de idade, dirigir, e o pai permite que ele dirija, porque ele colabora com o trabalho, com o serviço da família, permite que ele pilote a moto, fica muito difícil para o jovem inexperiente separar o que pode e o que não pode. Então precisa a gente ser correto para tentar melhorar as condutas das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E concordei com eles que eu passaria uma medicação para controlar a ansiedade deles, porque a gente colheu a história e verificou que foi uma criança que foi hiperativa desde a infância e não foi tratada. E estatisticamente sabemos que o transtorno de hiperatividade na infância, quando não tratado, muito frequentemente evolui para transtorno de conduta. E expliquei o risco que é evoluir de conduta, que o mais interessante é eles tomarem conta da educação do menino, sejam vigilantes, rígidos, e poderá sim se beneficiar do uso da medicação para controle da hiperatividade. E eu acabei acrescentando também um estabilizador de humor, porque eu notei o rapaz muito ansioso, muito bravo, muito agressivo com os familiares. E vamos ver o desfecho que teremos nos próximos dias. Mas, muito importante, o recado que eu tenho hoje é esse. Os pais são a autoridade máxima em casa.
vocês têm que determinar as regras. Os jovens não têm obrigação de decidir em qual escola estudo ou que curso faz, etc. A obrigação é dos pais de decidir as coisas para os jovens. Muito obrigado. Se você achou importante esse vídeo, por favor, dá teu like, compartilha com as pessoas que você acredita que poderá ajudar e aproveita e se inscreve aqui no canal. Até breve.